Olá, o meu nome é Cristiane, tenho 32 anos e sou mãe da Olivia de 1 ano e 2 meses. E eu fui convidada pela Valéria, uma pessoa muito especial, para vir aqui falar um pouquinho sobre a minha experiência com a amamentação. Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui junto com vocês. Antes de engravidar, eu me pegava inúmeras vezes pensando assim: se nós mulheres temos o poder em nós de gerar uma vida, de fornecer todos os nutrientes impossíveis e possíveis para que essa criança cresça e se desenvolva dentro do nosso ventre, como é então que alguém pode falar para uma mulher que se tornou mãe que talvez ela não consiga amamentar, que talvez o leite dela seja fraco, que talvez ela tenha pouco leite, que talvez a criança chore de fome porque ele não consiga mamar no seio daquela mãe. Se nós somos o poder de gerar uma vida dentro de nós, nós temos o poder de conseguir alimentar as nossas crias através de nós também. Então, amamentar não é só sobre alimentar o nosso filho. Amamentar é sobre respeito, entrega, vínculo, coragem, persistência, amor, muita fé. É ter uma rede de apoio, é chorar incansáveis madrugadas, noites, dias, e mesmo assim continuar amamentando o nosso filho. É ver o nosso seio rachado, sangrando, dolorido, e mesmo assim continuar amamentando. Porque a vontade de ver o nosso filho crescendo, se desenvolvendo através do nosso alimento, não tem dinheiro no mundo que pague esse momento. Para nós mães, é importante que tenhamos a consciência de que muitas pessoas vão falar pra gente parar, que a gente não precisa continuar, que tudo bem, eles vão sobreviver de qualquer jeito, que tudo bem se o teu leite for fraco, que tudo bem se você não tiver leite o suficiente, que tudo bem você dar fórmula sabendo que o teu seio tá ali, explodindo de leite, ardendo, venando, queimando, sabendo que o alimento do teu filho tá ali, e as pessoas ao redor, elas simplesmente anulam todo esse sentimento que você tá sentindo. E você tá tão cansada, tá tão esgotada, tá tão entristecida por estar passando por tudo aquilo que a gente sabe que a gente passa no puerpério, que muitas vezes a mulher, ela abre mão e ela fala: tudo bem, ele vai sobreviver com fórmula, tá tudo bem, todas as crianças tomam, o meu filho só vai ser mais um também, e tá tudo certo. Você precisa entender que você é o poder do teu corpo. Uma coisa que eu aprendi com a amamentação é que nós precisamos silenciar o mundo. Isso significa silenciar a família, silenciar os amigos, a sociedade e também, às vezes, até os profissionais de saúde. Porque é muito mais fácil dar fórmula. É muito mais fácil dormir uma noite inteira de sono. É muito mais fácil sentir o teu seio sem dor. É muito mais fácil você ver o teu filho dormindo 3, 4 horas seguidas, sem ter que acordar para amamentar ele. É muito mais fácil. Mas aí, essas pessoas esquecem, e a gente também, por vezes, pelo cansaço, pelo esgotamento, a gente esquece e a gente se perde um pouco
nesse caminho de querer amamentar, querer nutrir, pelo que as pessoas falam. E a nossa vontade é anulada. O nosso desejo é deixado de lado por uma simples vontade, porque isso não é uma preocupação. Quando a pessoa se preocupa mesmo com você, ela vai falar, não, você vai conseguir. O teu seio é uma fábrica, não é um estoque, é uma fábrica. Quanto mais a criança mama, quanto mais o teu filho sugar o teu peito, mais leite você vai ter. É por isso que eu digo que amamentar é um ato de fé, porque a produção do leite da mãe sempre vai ser suficiente para o seu filho. Independente se seu filho mame 25 ml, 50, 200, 500, ele vai mamar de acordo com que a mamãe, com que a gente produzir para ele e com a quantidade de mamadas e de leite que ele toma no nosso peito durante o dia dele. Então, você não precisa de opinião nessa situação que você se encontra. Você não precisa de pessoas negativas falando o que você tem que ou não fazer. Você tem que colocar o mundo no mudo, ir pro teu quarto com o teu filho, olhar bem nos olhos dele e pensar assim, você precisa que o teu filho sugue o teu peito. Só isso. Com uma boa pega e postura corretos e no tempo dele, tudo vai se ajustando. Acredite que você é capaz o suficiente para nutrir o teu filho. E se algo no meio do caminho der errado, chame uma rede de apoio, chame uma profissional especializada em amamentação para vir te dar esse suporte, para vir te ajudar. E uma coisa muito importante, leia muito. Pesquise sobre, se informe. Aqui na internet tem muitos Instagrams falando sobre amamentação. Tenha sempre uma pessoa, um suporte, para que quando você pensar em desistir ou estiver sofrendo com a amamentação, você tenha esse apoio para te falar, não, calma aí, vamos ver o que está acontecendo. Talvez não seja o que você esteja pensando, talvez seja outra coisa. Entenda o choro do teu filho. Quando Olivia nasceu, eu pesquisei, eu passava madrugadas pesquisando coisas, choro, dores, do que ela poderia ter essas dores. As crianças choram. Então é muito importante o conhecimento, é tudo hoje. A gente não faz nada sem conhecimento, sem entender, sem estudar, sem se aprofundar. Então leiam bastante sobre o assunto, sobre maternidade, sobre amamentação, sobre sono, tudo. Se informem, se mantenham informadas e anotem as dúvidas de vocês e tirem essas dúvidas com um profissional de confiança de vocês. Nesse período da amamentação, nosso corpo muda muito. Então, a gente precisa desenvolver o autoconhecimento, um novo autoconhecimento de nós mesmas e do nosso filho, de como ele está se comportando nesse momento. Quem que sigo? Vem aqui, meu amor. Olha quem que veio aqui, dá um oi. Dá um oi para as pessoas. Essa é a Olivia. Pronto, voltei. E uma coisa muito, muito importante que a gente tem que fazer nesse período tão sensível e tão delicado do puerpério, a autoconfiança. Você pode, você deve amamentar, você pode amamentar o teu filho, você vai conseguir amamentar o teu filho. O teu filho não vai passar fome, o teu leite é maravilhoso e o teu corpo foi feito para isso. Amamentar é um aprendizado muito árduo, é muito difícil. A nossa cultura, ela perdeu a naturalidade de dar o peito. Nós somos animais. Nós mulheres somos animais perfeitos. Então a gente pode amamentar. A gente deve amamentar. E a gente tem todo esse poder para nutrir através do nosso peito, do nosso seio.
uma criaturinha perfeita. Que em meio à pediatria, quando a conversa não bate com as evidências científicas, alguma coisa tá errada aí. Quando um médico pediatra vir falar para você que você não pode amamentar, você fica pensando, como é que eu não posso amamentar se uma vaca, um animal, consegue amamentar a sua cria? Como eu, que gero uma criança dentro de mim, não vou conseguir amamentar o meu filho? Separem o joio do trigo. Confiem na natureza do corpo de vocês. Nós somos o poder dessa vida. E para encerrar, eu quero dizer para vocês que o nosso peito não nutre os nossos filhos só de leite. O nosso peito nutre os nossos filhos lá no fundo da alma. Pensem nisso quando vocês forem amamentar. Olhem no fundo dos olhos do filho de vocês e pensem assim, ele só tem eu. Ninguém fará isso por ele. Ninguém. A não ser eu. O teu seio vai sangrar, o teu seio vai rachar, ou talvez nada disso aconteça. No meu aconteceu. Olivia mamou sangue e leite juntos. E foi nesse dia que eu olhei para ela e me deu um aperto no peito, porque eu pensei, nossa, eu não pensei que fosse ser tão doloroso. E quando ela abriu o olhinho que ela acabou de mamar e olhou para mim, na hora eu não pensei duas vezes. Eu olhei para ela e falei, filha, nem que eu perca pedaços do bico do meu seio, mas você vai mamar pelo meu seio e eu vou te alimentar até quando você quiser. Olivia tem 1 ano e 2 meses, ainda mama no peito, come comida de verdade, é uma criança super saudável. Mulheres poderosas, maravilhosas, abençoadas, que sonham em ter um filho, ou as que já geraram e já pariram e estão com as suas crias no colo, realizadas. Acreditem em vocês. E qualquer coisa, eu estou aqui, tá bom? Sintam-se abraçadas e acolhidas nesse momento. Valéria, muito obrigada pelo convite. Foi uma honra poder passar um pouco do que é o poder da amamentação para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo!